Esse podcast. Muito Olha, bem, estamos aqui com o nosso casal imigrante, Fernanda e Breno, que fundaram o Doutor Imigrante. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? obrigado. Obrigada. Gente, então a gente vai ter um papo aqui sobre dentistas que querem ir para os Estados Unidos, né? E todo esse processo e tudo mais. Eles vão contar um pouquinho da jornada deles e vão dar algumas dicas sobre, né, quem está querendo fazer isso agora, né? E está querendo se planejar de forma mais estratégica. Então, gente, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, falassem onde vocês estão morando e contar pra gente um pouquinho, né, qual que é a área de atuação de vocês agora nos Estados Unidos e o que que motivou, né, vocês a irem para os Estados Unidos fazer essa aventura. Eita, senta lá que vem história, então. Gente, muito boa noite. Bom dia para quem estiver assistindo de dia. Meu nome é Breno Eu sou Fernanda. e, como vocês já viram, nós somos o Doutor Imigrante, né, no Instagram. A gente ajuda as pessoas que são dentistas no Brasil, inicialmente no Brasil, que tem interesse em revalidar o diploma aqui nos Estados Unidos, né, fazer essa transição e virar dentista aqui nos Estados Unidos, exercer essa profissão maravilhosa aqui. A gente ajuda esse pessoal nesse processo de transição. Como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente veio parar nos Hum, Estados Unidos? então Bom, começou. eu sempre fui fascinado por esse país. Desde criancinha eu assistia filmes, séries, essas coisas, tudo no Brasil, e eu ficava doido para conhecer esse país. E nunca tive oportunidade financeira de vir para cá. Quando eu estava na faculdade de odontologia, em 2014, Começou em 2000 2013. enfim, 2000 e pouquinho, quando a gente estava na Quando a faculdade, gente se conheceu? que foi quando eu e a Fernanda a gente já estava namorando durante mais ou menos Um aí mês. um ano, né? Aí surgiu esse programa do governo brasileiro chamado Ciência Sem Fronteiras, e aí eu me inscrevi, né, para poder vir para os Estados Unidos estudar, para conhecer o país. E eu falei para Fernanda, Fê, cara, estou me inscrevendo nesse programa do Ciência Sem Fronteiras, vou te inscrever também para a gente poder ir para os Estados Unidos estudar e tal. Nessa época, a Fernanda ela já tinha o inglês, você fez Eu tinha feito intercâmbio antes, com 16 anos. isso. O meu inglês era inglês de jogo. Eu tinha aprendido inglês na vida, meu inglês é da rua. Então, assim, eu sabia, Era bem eu ruinzinho, sabia era as bem ruinzinho. palavras, não sabia pronunciar, então, assim, eu tinha um vocabulário, porque no jogo a gente precisava, né, desse vocabulário, Que porque jogo? eu jogava Ultima Online, era um jogo, é uma RPG, na época, Nossa online. senhora. Gente, viu? Merdeira. Joguem E, RPG online para aprender inglês. e na época, os jogos eles não eram traduzidos para o português, então eu não tinha outra opção a não ser ir pegando as palavras lá e me virando, entendeu? Então eu Ah, aprendi. legal, pô. É. Então eu tinha o dicionário na mão lá, e pegava o dicionário, convertia as palavras do inglês para o português e ia aprendendo Na em época era dicionário papel ainda, né? papel. Papel. Acho que era Micaelis, não Como nem lembro. como os maias faziam. É isso aí. Quando eu morei nos Estados Então, Unidos em 2009, eu tinha um dicionário Pocket no meu bolso. É, Sempre que tinha uma emergência, eu tirava aquele dicionário para checar a palavra. É muito bom, muito útil. nossa, adorava. Hoje em dia com o celular fica mais fácil, né? É bem mais fácil. Então aí fomos para os Estados Unidos, né? Deus quis que nós fôssemos para a mesma universidade, então a gente estudou em 2014 lá e até o mês de 2015, né? é. Estudamos um ano lá. Voltamos pro Brasil. Foi quando eu fiz o TOEFL pela primeira vez. Ah, é, a A gente gente fez o teve, TOEFL nessa época. na época a gente teve que fazer o TOEFL para eles poderem estar classificando a gente, porque quem não tirava uma nota mínima no TOEFL, eles tinham que fazer um curso de inglês lá de 6 meses, ou de 2 meses, ou Olha, entrava você sabe direto muito na em detalhes. faculdade, né? E aí a gente fez esse E curso de para dois algumas meses, pessoas é bom fazer o curso, para outras é um castigo, né? Depende do ponto de né? vista. É. No meu E você caso foi não muito. queria fazer. Eu queria, Você queria? queria, queria muito, na verdade, porque meu inglês era fraco demais. E as 2 primeiras semanas lá, eu quase entrei em depressão, porque eu não entendia o que Eu as pessoas tive, que eu não falavam, entendia, né? né? Eu Aí tinha que nunca. andar. Aí o namoro ficou mais forte que tinha que andar com a intérprete Fernanda do lado, né? Ah, não, eu ajudei muito, né, com gramática. A gente assistia Pokémon por causa do inglês, que era facinho de entender. Aí eu Ah. botava ele pra assistir Pokémon. Desenhos de criança, fica a dica para você treinar o Gente, ouvido. galera, é só jogar RPG e ver Pokémon em inglês que já era, ó. Olha como que Inglês, você o Fernando aprendeu. ficou. O Breno ficou. Fiz um mashup, o nome de vocês agora.
Olha como o papo ficou. Pois é. Então aí a gente passou um ano lá e quando eu pousei nos Estados Unidos, eu vi que era aquilo ali que eu queria para minha vida, era exatamente como eu imaginava que seriam os meus sonhos. E Fernanda já gostava muito desse país também. E quando a gente voltou para o Brasil, A gente a formou. gente formou, né? E eu nunca tirei os Estados Unidos da minha cabeça. E a gente sempre procurou uma forma, né, de vir legalmente para cá. E só que como a gente não tinha recursos para isso, a gente foi juntando dinheiro e continuou pesquisando, né, É. como é que funcionava esse caminho aí da transição. Aí trabalhamos como dentista, né? Isso. Especializamos e foi juntando A dinheirinho. vida foi acontecendo no Brasil, mas esse sonho sempre ficou na minha cabeça. E eu nunca deixei de pesquisar, né, as formas de revalidar o diploma, como é que a gente ia fazer, quanto de dinheiro que a gente ia precisar. Até que em 2022, 22. na época que liberaram as fronteiras, depois da pandemia, ou final da Foi o final pandemia, da pandemia. a gente veio para os Estados Unidos a passeio, para Orlando. Aí todo aquele sentimento que eu tinha, Nossa, e que a voltou. Fernanda tinha, voltou Acendeu ainda mais forte. forte. É. Aí eu falei, Foi pra Fê, onde? Foi pra Disney? Pra foi Disney, mesmo. óbvio. É. Como todo bom brasileiro. E na época que a gente fez esse programa de graduação sanduíche, né, o intercâmbio lá, a gente foi para Kentucky, né, estado do Kentucky, uma cidadezinha chamada Bowling Green. Nem tem no mapa. Boliche Verde, é. Eu tenho alunos de Kentucky, eu não sei de onde, mas eu tenho. É bem Não deve ser pequenininho. Bowling Green, não. É difícil ser Bowling Green, lá deve ter, sei lá, 40 mil habitantes. Era isso. Ó, Mas enfim, aí voltamos, né? E quando a gente voltou para o Brasil dessas férias, em 2022, eu falei, Fê, Agora a gente tem que ir. agora eu acho que a gente deveria aplicar, né, para um visto de imigrante. Já sei o que precisa ser feito para esse processo de revalidação e tal. E a gente decidiu contratar um advogado de imigração e partir em busca desse sonho nosso, né? que isso. E assim, eu acho que você perguntou mais alguma coisa Não, nessa? era mais ou menos isso, né? O que motivou vocês. Então é uma motivação bem profunda que vem desde 2014. É. Sim. Foi quase um projeto de vida, né? A É, gente nunca gastou nosso dinheiro com nada, nunca compramos casa, apartamento, nada. Era tudo. Voltou para o Que a gente projeto meio que do. sabia, né? Que seria para isso, sim, para imigrar, no fundo, o dinheiro que estava sendo investido lá, que estava no banco guardadinho, rendendo, era para para fazer imigrar. isso, para imigrar. Gente, é importante também ter essa coisa da preparação financeira, né? Eu É, entendo que uma transição, pelo tudo que tem me falado, né? Uma transição de imigração envolvendo toda a documentação, processos, paga aquilo outro, geralmente chega nos 6 dígitos, né? é caro. Sim. É. Então. Tanto, chega nos 6 dígitos, tanto em reais quanto em dólares. Quanto em dólar? É caro. É. Só um processo de AB2 aí hoje tá É, o insano. processo migratório em si, se vocês quiserem falar de valores, né? O processo migratório em si, você vai gastar aí em torno de 18 a 25 mil dólares, tá? E a parte de revalidação do seu diploma, se você for para uma cidade de baixo custo, o seu programa for apenas de 2 anos, você vai gastar em torno de 300 a 320 mil dólares, né? Mas enquanto a pessoa tá na faculdade, ela pode trabalhar aí também, né? Quando você faz a odontologia aqui, é integral, né? Então, assim, o que 99% das pessoas fazem é pegar Pega empréstimo, empréstimo. né? Ou com o governo americano, ou com bancos privados aqui nos Estados Unidos. Não é difícil conseguir empréstimo, graças a Deus, a economia americana ela é muito pujante. Então, assim, eles têm muito dinheiro para emprestar e não é difícil conseguir. Não, não, E foi o consegue que eu Não, não. mas fiz. esse negócio do student debt é uma coisa muito. Faz parte da cultura americana, né? É Então é uma coisa assim. normal, é É. normal. A gente, como brasileiro, a gente estranha o valor, mas para eles é normal. Aqui é normal. Inclusive, é, de tempos em tempos, às vezes o presidente vai lá e perdoa zilhões de mil dólares de student debt e anula tudo. Então imagina, você se endivida e depois ele vai lá e perdoa a sua dívida. Acontece. Esse dentista eu acho difícil. É porque o que acontece? Muitas pessoas, quando já estão formadas e trabalhando aí há muitos e muitos e muitos anos, eles escolhem pagar o mínimo do valor do empréstimo, né? Então, assim, eles pagam, sei lá, 40, 50 dólares por mês durante 20 anos. Aham. Aí, quando chega nesses 20 anos que eles já pagaram, né? Eles já pagaram o valor do empréstimo que eles pegaram, mais a metade do que eles pegaram, e por causa do que os juros foi comendo, eles já estão devendo o dobro do que eles pegaram.
Então, muitas pessoas que têm o perdão do É por empréstimo causa é disso. por causa disso. É, que já, na verdade, já pagou, né? Já pagou. É, cara, eu vou ser sincero, eu acho, eu entendo quem tem dinheiro e é investidor e tem negócio de juros, mas podia ter um limite, né? Ah, Porque eu acho que sim. Eu podia ter também um acho. limite aí. Mas beleza, então já deu para entender mais ou menos que é um projeto, tem que se preparar financeiramente, psicologicamente, Uhum. preparar o inglês jogando RPG e vendo Pokémon. Então tudo isso está incluído na sua preparação. E como está sendo a experiência até agora? Beleza, chegaram aí nos Estados Unidos para validar o diploma, né? Passaram na prova do board e tudo mais. E aí, como é que tem sido essa questão profissional? Então, ainda estou revalidando o diploma, então, assim, eu formo ano que vem, Abriu. abril. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, em 2023, a gente começou a trabalhar como dental assistant e depois como dental hygienist E a lá na gente tinha Flórida. a permissão de trabalho, né? Porque a gente estava com o processo correndo, então estava tudo certinho. A gente sempre teve isso na cabeça de fazer tudo certinho, não tem um By senão the fora do book. lugar. Tudo bonitinho. Então a gente trabalhou como assistant até sair a nossa licença de hygienist. Aí quando saiu a licença de hygienist, a gente trabalhou como hygienist. Aí agora o Breno entrou na faculdade, forma ano que vem, começa a trabalhar como dentista. Isso. E eu tenho a minha licença de hygienist ainda. Aí É, diz aí, uma coisa, o hygienist, ele precisa fazer alguma prova de inglês para ser hygienist ou não? Não, 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 né? inglês não. São quatro provinhas que você precisa fazer, mas não tem de inglês, não. Legal. isso é um caminho interessante, né, que a gente tem para seguir aqui, porque muita gente acha que você, se você tem interesse em migrar para os Estados Unidos, é dentista, você não vai ter o seu diploma reconhecido aqui nos Estados Unidos e tal, mas tem, Tem. né? A gente, como dentista internacional, a gente pode atuar como higienista, né, no estado da Flórida E já e, já e em outros, futuramente em outros estados outros também, estados. Esse porque futuramente é baseado em fofoca? Eu quero saber essa fofoca. Não, tem lei aprovada já. leis em alguns estados já foram aprovadas, assinadas pelos senadores. A gente só estão esperando o board de odontologia Se desses estados organizar. se organizarem para poder. Mas Ah, a lei já passou. É, como se fosse o CRO daí, né? Isso. isso. Isso aí. Só que aqui nos Estados Unidos é curioso, porque cada estado tem o seu próprio CRO e eles têm autonomia para fazer as suas próprias leis. É por isso que antes só podia na Flórida e Uhum. futuramente vai poder também em Massachusetts e na Na Virgínia. Virgínia. Ó, eu vou ser sincero com você, o nome do país, ele faz jus à realidade. Eles não são um país, eles são Hum, estados que estão unidos na É, América. Então, cada estado aí é um universo diferente, é né? muito diferente. Lei É de Total. muito porte de arma, lei de maioridade penal, lei de até de apostar, né? tudo, tudo, No Las tudo. Vegas pode. Então, assim, por isso que eu falo, quando você for migrar para os Estados Unidos, não fala assim, eu vou para os Estados Unidos. Não. Vê qual estado faz sentido para você ir também, com a sua personalidade e tudo mais, É. porque isso influencia muito, né? Exato. E, e assim, os Estados Unidos é um país maravilhoso, né? Quando a gente se mudou para cá, você estava perguntando, né, de como é que foi essa transição E começou. até agora. Sempre é desafiador, né? O começo é muito desafiador, porque você chega num país, né? No caso, eu e Fernanda chegamos juntos, então a gente tinha um ao outro, mas a gente não tinha amigos, a nossa família ficou no Brasil. É só que é aquilo que você falou, né? Tem que ter uma preparação, além de financeira, psicológica, né? Psicológica, abala. Você tem que se preparar muito bem para isso. Por quê? Porque você vai envelhecer longe da sua família, longe dos amigos que você tinha no Brasil, entendeu? Então você vai ter que criar uma nova rede de amigos aqui. E outra também, reaprender coisas básicas, tudo de novo. Você tem que reaprender como que vai ao banco. Você tem que reaprender como emite um documento. Você tem que reaprender como é que tira uma. Tudo, coisas básicas que a gente está Uma driver's acostumado. license, uma carteira de motorista. Tem Aqui que você não vai aprender. E é, isso é muito interessante. tirar aquele Social Security, né? Number. Tirar o sujo. E coisa, ir na farmácia, como é que compra um remédio X? Como é que eu pego coisas básicas? Aí você tem que reaprender. E isso é muito estressante. Isso é muito estressante. Atividades mundanas, elas se tornam desafios no É. começo. É, Mas com o tempo a gente acostuma, graças a Deus. Mas Exato. E assim, os Estados Unidos é um país que ele tem uma quantidade de imigrantes enorme, enorme. Todo lugar que você for, você vai achar imigrantes, tá? De até todos os aqui. países, inclusive do Brasil. é, Mas isso não quer dizer que você não precisa saber a língua, porque em todos esses estabelecimentos, principalmente do governo, eles vão falar inglês com você. é.
entendeu? E você precisa ter um conhecimento, um vocabulário muito bom. Senão o que Eu, era estressante fica 10 vezes mais estressante. eu vou fazer um Exato. parêntese para vocês agora sobre isso. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz work and travel nos Estados Unidos. E com essa idade, meu inglês já era nível avançado, porque eu já tinha feito Aham, inglês desde os 10 anos e tudo mais, então eu fui seguro. Só suave. que os meus colegas brasileiros que foram fazer work and travel, só Jesus na causa, porque assim, era um pior que o outro. Aí teve um problema, porque quando eu fui, foi na época daquela crise, teve uma crise financeira em 2008, que afetou os work and travel de 2009. Aham. Então a nossa vez de fazer o Work and Travel foi a vez da crise e todo mundo, assim, muita gente perdeu o emprego. Chegou nos Estados Unidos, uma semana, 2 semanas depois perdeu o emprego. Aí o Caraca. que tinha que fazer? Tinha que ligar para a agência, o sponsor lá do negócio, e conseguir realocar o emprego em outro lugar, porque a gente tinha um contrato, né? A gente tinha que ter emprego. Se não tinha lá, tinha que realocar. Só que quem que conseguia falar no telefone com o sponsor? Ninguém, porque ninguém entendia. Porque primeiro que o telefone não é ter linguagem não verbal, né? E segundo, é um nativo falando inglês do telemarketing, já não tá com paciência muito. Então, o que Não. aconteceu? Eu fiquei por mais de uma hora ligando no nome de todos os brasileiros que estavam lá. Putz. Aí Misericórdia. falando, aquele ali vai falar com o Gibson, que o Gibson consegue. Aí, eu tô falando o nome da Raquel, o nome do Bernardo, o nome do. Cara, eu liguei pra. Eu consegui emprego pra todo mundo, né? Mas por quê? Caraca. Porque o pessoal não foi preparado com inglês. E aí, surgiu uma emergência dessa, como é que você vai resolver essa emergência? Emergências Exatamente. acontecem, É isso aí. Uhum. entendeu? E esse Então, tipo de situação acontece corriqueiramente aqui, É entendeu? normal, É acontece. normal. É. exatamente. Muito bem, então, umas historiazinhas aí para vocês ficarem sabendo que vão preparados. E atualmente vocês estão em Pittsburgh, né? Isso, Pensilvânia. Pensilvânia. Fica perto da Filadélfia, É, É Pensilvânia, fica no oeste da Filadélfia, né? no A oeste. Filadélfia é uma cidade aqui na Pensilvânia, né? E Pittsburgh fica no oeste da um Filadélfia. tá na ponta do estado, o outro tá na outra. É. Ah, tá. Pittsburgh Para quem não sabe, ah, fica mais ou menos 40 milhas com a divisa do estado de Ohio. Pertinho. e para quem não sabe, Filadélfia é a primeira capital dos Estados Unidos, né? Eu não sabia, Não Vai cair na sabia? prova de cidadania. não sabia. Tem aí uma coisa chamada The Independence Hall. Oh, yeah. Eu sei porque eu fui, é um dos meus lugares favoritos dos Estados Unidos. Que tem um negócio chamado The Liberty Bell, que foi o Aham, sino que tocou quando eles venceram a guerra de independência. E tem aquela parte com os Founding Fathers, quando eles declararam a independência, aí tem uma coisa que reproduz as estátuas dos Founding Fathers com o nível, uma estátua meio que realista mostrando a altura de cada um, né? E parece que aham. o principal lá, que era o Abraham Lincoln, ele era meio baixinho. Aí deram uns centímetros a mais na estátua para não pegar mal para ele, botaram a bota nele. Não sabia, Mas, que legal. mas é tudo no Independence Hall que fica na Filadélfia. Tadinho do Ive. Olha aí, vão visitar lá, recomendo. E, Eu vou. gente, a partir dessa experiência bem-sucedida de vocês, né, que conseguiram realmente se estabelecer de forma legal, estão com work permit, né, para vocês trabalharem, o que motivou vocês a ir para o próximo passo, que é mentorar outros dentistas e fundar o projeto Doutor Imigrante, né? Qual foi essa mudança? Mais uma mudança, né? Vocês não conseguem ficar quietos. Quer falar com eles? É, bom, é porque quando a gente começou o processo, cara, a informação não existia. Era muito dispersa na internet. Cada pessoa falava uma coisa diferente. A gente não conseguia chegar num consenso de como revalidar o diploma, como imigrar. Eu posso ir com visto de estudante, eu posso ir com esse visto, eu preciso ter o green card. A gente era tudo muito confuso, Eu acredito que esse foi o motivo principal de que a gente demorou tanto a fazer esse processo imigratório, a informação. porque a gente não tinha acesso à informação, né? Geralmente, o que você acha de acesso à informação tá tudo em inglês e você acha muito pouco. Complicado. Na época era grupos no Facebook que o pessoal tinha
e a gente tinha que ir contactando pessoas que já fizeram esse passo a É. passo e E, 99% deles não tinha tempo para poder estar conversando com a e gente. outra, a grande maioria deles também tinha green card, tinha família nos Estados Unidos, casou com um americano. Nada disso era o nosso caso. Eu falei, Breno, são os dois brasileiros, não é o nosso caso. A gente precisa de alguém igual a gente. E não tinha, não tinha. E por isso que a Né? gente pensou assim, falei, Breno, assim como a gente, assim como nós dois, devem ter trocentas pessoas no Brasil pensando a mesma coisa e não tem ideia de como fazer. Então, vamos expor nossa história, porque eu acho que deve ajudar alguém. Se Exato. ajudar uma ou duas pessoas já valeu. Mas isso que vocês estão descrevendo é o sofrimento dos pioneiros, né? Quando você quer fazer uma coisa que pouca gente fez, você é um dos primeiros a fazer, você que tem que inventar a roda. Pois é. Verdade, verdade. E assim, eu acho que junto com a gente veio alguns outros brasileiros aí fazendo também, que fazem um trabalho bacana no Instagram. E a gente tem esse serviço, né, que a gente oferece uma consultoria, que é o pessoal que cai de paraquedas, que quer vir embora. É aquele pessoal que foi picado pelo bichinho dos Estados Unidos, volta para o Brasil querendo voltar para cá. É. Aham. Entendeu? Aí não quer saber, não sabe como. Aí marca a consultoria com a gente explica um geral, E né, é sempre para situar a pessoa. muito legal, né? E todos, 100% deles falam, cara, abriu minha mente. Abriu minha mente. Porque a gente conversa sobre os caminhos que a gente tem, que são vários. Pronto, é isso que eu quero saber. Vamos ser bem específico aqui agora para o pessoal entender. Qual é a parte da, qual que é a etapa da jornada deles que vocês vão poder ajudar eles de forma mais concreta? E em que vocês ajudam eles, né? Qual que eles vão conquistar a partir da mentoria de vocês? Tu quer falar? Pois é, a gente tem a consultoria, que é para o pessoal que está caindo de paraquedas, que a gente dá um panorama geral de como é que funciona esse processo migratório para a pessoa que quer vir exercer odontologia aqui. E a gente oferece uma mentoria, que a gente pega na mãozinha da a pessoa e fala, beleza, gostei, entendi o que que eu preciso fazer para emigrar, para ser dentista ali. Assim, eu entendi quão fundo é esse buraco. Entendi. Agora eu quero entrar nesse buraco. O que que a gente vai Sim. fazer? Beleza, aí a gente oferece uma mentoria, que é a gente pega na sua mãozinha e vai com você etapa por etapa até você chegar na fase da entrevista da universidade, né? Você precisa inicialmente fazer a prova do board de odontologia aqui nos Estados Unidos. Se você quiser uma comparação com isso no Brasil, imagina que é a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Aham. Existe essa prova que o advogado precisa fazer para exercer É a mesma a coisa. advocacia, né, para exercer a profissão dele no Brasil. Aqui, o dentista ele precisa fazer essa prova para qualquer um, seja imigrante ou não. Ele tem que fazer essa prova para ser É. dentista aqui. E no Brasil é só a OAB que faz isso, né? As outras profissões não fazem. Acho que é só a B. Só, velho. Nos Estados O Unidos, som toda todo. profissão tem a sua, o seu. Toda profissão regulamentada, né? Profissão que você, a parte de engenharia, direito, área, ciência da Corretor, saúde, tudo, né? corretores. Corretores, tudo, tudo bem. É. E É depois, interessante, interessante falar essa palavra regulamentado. Porque volta e meia eu escuto assim, ah, eles regulamentaram a profissão tal, o Congresso. Gente, mas não tinham regulamentado isso aqui ainda? Eu lembro que foi, eu acho que era, não sei, uns anos atrás, falou assim, regulamentaram a profissão de historiador. Como é que não tinha regulamentado ainda, gente? Pelo amor de Então Deus, vai né? ter um Word, é, Word de historiador. Não, mas o Brasil ainda precisa fazer muita coisa dessa parte de regulamentação, É, de coisa, que nos Estados Unidos já tá tudo pronto, né? Já fizeram essa parte. é. Isso é uma forma de você proteger a classe trabalhadora ali, né? Que você não lança qualquer um no mercado ali para trabalhar, né? Você não satura o mercado, as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho sabem o que estão fazendo, porque eles precisam passar nessa prova, É. Sim. E né? por causa desse grau de exigência também, tem muita pouca gente nos Estados Unidos que consegue ser médico e consegue ser dentista. Então, tem um dado que é interessante, que mais ou menos um terço dos médicos americanos vem de fora, são imigrantes. E justamente por causa dessa dificuldade de chegar lá. Então, eles precisam da elite dos Estados Unidos e da elite dos outros países para poder fechar o grupinho deles, né? Então, realmente não é só para quem tá interessado, né? É É. para quem consegue chegar lá e se esforça para chegar lá. O Então, odonto é a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito comum você ir, né, num dentista aqui e ele não ser americano. Isso é muito A área comum. da saúde de uma maneira geral, né? Você Sim, ir é. no médico e ele não ser americano. É muito comum. exato, Muito exato. comum. E Então, gente, assim, eu tenho esse negócio. Os Estados Unidos ele trapaceia, na verdade, né?
Por que que ele é o melhor? Porque ele tem os melhores daí, mas ele também vai lá e vai angariando os melhores dos outros países, entendeu? É. Aí ele vai lá e fica melhor. Por quê? Porque ele foi, né? Mas Cara, também porque ele também profissional qualificado. oferece um salário bom, qualidade de vida, né? Eles E, tipo, querem, né, amor? Assim, é difícil você competir com esse país, sabe? As pessoas que estão buscando imigrar para os Estados Unidos é porque elas não estão satisfeitas, elas são boas naquilo que eles fazem, elas não estão satisfeitas com o ao redor dela, as coisas que estão acontecendo em volta dela, não estão satisfeitas às vezes com a profissão dela no Brasil, ou não estão satisfeitas com as coisas que estão acontecendo ali no Brasil e buscam imigrar. Não quer dizer que eles são ruins, né? Eles são, na verdade, eles são ótimos. Eles querem buscar uma vida melhor. Então, assim, é muito comum a gente ver profissionais excelentes aqui que são de outros Então, países. isso que a gente fala, você fazendo tudo da maneira certinha, né? Estudando, vindo de uma forma legal, cara, tem oportunidade aqui. Eles querem profissional com qualificado. certeza. Com Eles certeza. querem. Um Sem- Eles dia, precisam, na verdade. um dia eu vou voltar para os Estados Unidos. Um dia eu É, Eu não. acho. Mas então, eu vou fazer um parênteses aqui. É que eu tô numa fase que academicamente eu não me interesso mais por estudar essa parte de letras nem nada, não. Eu gostei muito, eu comecei a flertar de 3 anos pra cá com o lado das artes e da escrita criativa. Então eu comecei a trabalhar como roteirista e como ator amador. Que Aí esse ano legal. sai a minha carteirinha de ator profissional. Eu ganhei ela esse ano. Mentira, que É. legal. Nossa, que legal. Então, eu estou pensando que, indo para os Estados Unidos, eu queria ir para a área acadêmica, na área de artes cênicas e artes da criação, entendeu? Nossa, sensacional. Aí eu estou pensando em fazer isso, mas vamos lá, né? Como eu sou bem novinho na carreira, eu estou vendo como é que eu vou fazer isso, mas em Eles breve é. estarei aí para vocês. Isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente se mudou para cá, uma dos pontos que fez a gente se mudar para cá é que a gente queria ter uma família, né? E quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente não sabe, a gente não tem ideia de como qualquer profissão que você escolher para você, você vai conseguir viver daquilo. Uhum. Sim. Então, se você quiser vir para cá e trabalhar como professor de artes cênicas, você vai conseguir viver disso. Você não vai precisar de ter outro emprego, Sim. você não vai precisar de fazer Uber à noite por causa São disso. regulamentados. Sabe, você É. vai conseguir tirar um dinheiro suficiente para você poder ter É. uma condição de vida digna aqui, sabe? E trabalhar com o que você gosta. E você consegue fazer isso com qualquer coisa que você quiser trabalhar aqui nos Estados Unidos. Não, mas isso é super verdade. Eu trabalhei como deli nos Estados Unidos quando eu fui lá, que era uma profissão mal remunerada, e eu já conseguia muita coisa. Quando eu fui pra Disney, eu que paguei a minha Disney. Eu comprei todas as coisas, entendeu? Eu tinha 19 anos e eu tinha dinheiro pra fazer as coisas. Inclusive, quando eu voltei pro Brasil, você ainda ganha uma coisa chamada tax back. Eles devolvem todos os impostos que vocês pagaram lá por não ser cidadão, eles Uhum. vão lá e devolvem os impostos pra você. Eu achei isso fantástico, né? Sim. Queria que o Brasil devolvesse meus impostos também. Pelo menos um pouquinho. É, aqui a gente, bom, eu pelo menos eu, não fico triste em pagar imposto, porque a gente vê, né, esse imposto sendo revertido em educação, em infraestrutura, né, em segurança, porque isso é uma coisa que a gente tinha um pouco de receio onde a gente morava no Brasil e aqui a gente vê como funciona muito bem, né? Então, a questão de imposto aqui, eu estou tranquilo em relação a isso. Cara, o Breno é o melhor garoto propaganda dos Estados Unidos que eu vi na minha vida. Ele é, eu falo, Ele ele é convence bom. todo mundo assim. Ele é bom, cara. O meu próximo objetivo de vida depois que eu formar é ficar fluente em inglês perfeito, assim, ter inglês perfeito e sem Ó, tirar o máximo do sotaque o que sotaque é eu sua puder. história, para. Não. Ó, eu vou concordar com a Fernanda, hein? O sotaque é sua história. Isso é verdade. Olha, eu vou ser sincero, o importante é você ter um inglês que comunique bem. E o leve sotaquezinho que você for carregar ao longo da sua vida é o seu charme, É, é o seu diferencial, entendeu? E mostra pra pessoa assim: olha, eu sei inglês, mas eu também sei outro idioma. E você, quantos idiomas você fala, né? É, não, isso é Então, verdade. não, mas é só não falar com sotaque realmente confuso, embolado que nem os indianos. Os indianos, eu acho que eles deveriam fazer aula pra amenizar o sotaque deles, né? eu Eu acho. eu fiquei num hotel na Inglaterra, em Londres, que eu tinha marcado 7 dias naquele hotel. Eu fiquei um dia
e pedi check-out no dia seguinte. Porque eu não conseguia falar com nenhum funcionário eram todos indianos. Eles não me entendiam e eu não entendia eles. Agora eu me pergunto, como que eu, que morei nos Estados Unidos, falo inglês bem, não consigo entender esse povo? Ah, Aí tá eu falei vendo assim, aí? não, quer dizer, não sou eu que estou errado, são eles. Eu fui embora. É muito O carregado. sotaque deles é bem Os carregado. professores às vezes não entendem, né, os alunos. É comum eles não entenderem. É comum. É Então, bem gente, comum. vão com o inglês, não se preocupe muito com sotaque. Se você não é indiano, não se preocupe com sotaque. Nossa, Mas precisa. vamos falar desse assunto, já que a gente tocou nesse assunto, né? Em relação ao inglês, qual que é o nível de inglês que vocês recomendam que as pessoas que estão querendo fazer esse processo de validação devem ter, né? Se é intermediário, se é avançado, como é que é? E qual seria uma nota boa no TOEFL para eles tirarem de forma competitiva? Hum. E pelo menos um inglês intermediário, né? Não, tem que ter um inglês bom. Assim, eu sou Pois tem. exigente comigo mesmo, mas eu acho que você também, as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, eles precisam ser exigentes com eles também. É, você precisa ter um inglês bom, né? Infelizmente, não tem como você correr disso. Se você escolhe imigrar para os Estados Unidos, você precisa aprender o idioma deles, porque você vai trabalhar com americanos, você vai atender pacientes americanos, né? Mas assim, rapidinho, bom que a gente diz é você conseguir se comunicar, né? Você conseguir chegar no lugar, pedir o que você quer, explicar o que você está sentindo. Obviamente, que com o tempo, seu inglês vai melhorar. Sim, Ó, Mas exatamente. pelo menos essa você parte do, consegue. obviamente, com o tempo, ela é muito polêmica, tá? Porque eu Hum? conheço pessoas que moram há 10 anos aí, vão para restaurante brasileiro, vão para missa em português, Ah, só não, tem amigo não, brasileiro, não, não vai. não. Você vai revalidar o seu diploma, você vai estar dentro de uma É, universidade. Gente, se o seu inglês não melhorar, obviamente, pelo É, amor de mas tem que ter um esforço. É porque eu digo assim, tem gente que fala assim, ah, com o tempo melhora. Com o tempo bem aproveitado, bem investido, etc, etc, né? Deus. Tem gente que só por exato. existir, estou nos Estados Unidos, aí você fica num porão, no Vai subsolo, entrando em inglês. e como é que vai aprender inglês, né? Pois é. Então, tem essa de se expor, gente, se expor, se arriscar, É. tentar fazer amizade com os locais, não deve ser Eles tão não vão fácil. rir, eles não vão rir de você, eles não vão fazer chacota, eles vão adorar que você está tentando se comunicar, eles amam. É muito legal. Sim, eu lembro Exato. disso. Nossa, eu fui muito bem tratado quando morei nos Estados Unidos, É, muito bem tratado, por todos os americanos, todos. todos, são a graça. É. Mas Inclusive, assim, eu encontrei um americano numa estação de trem, ele gostou tanto de mim que ele me chamou para passar o Natal com a família dele. Nossa, duvido nada se ter acontecido mesmo. esse tipo de situação é bem É americano. bem americano mesmo. Acontece com a gente também. É bem legal isso. Mas então, beleza. Então tem o inglês bom, É, pelo menos Sim, intermediário indo pro avançado, né, que seria o B2, para você conseguir se virar. Ah, diga. né? Só voltando, né, a essa questão do TOEFL e tal, como parte do processo para você poder ser aceito e começar a estudar e revalidar o diploma aqui, você precisa fazer o teste de proficiência de inglês. E muitas universidades, eles pedem um mínimo aí de 90, 92 no TOEFL. Porém, como o processo ele é bem competitivo, a gente recomenda que você tenha um mínimo aí um TOEFL no 100, porque os indianos, que é a maioria das pessoas que vão competir com eles você, vão ter 118. eles vão ter muito acima de 100, entendeu? Nossa. Porque a educação deles é em inglês, É. desde o ensino básico, né? Eles aprendem E o inglês. TOEFL não vai avaliar seu sotaque, né? Então eles jogam as Exato. notas lá em cima. É. Isso é importantíssimo, tá, gente? O TOEFL não vai avaliar seu sotaque, ele vai avaliar sua comunicação e a coerência dos seus argumentos. Então, assim, sotaque não é importante. É isso aí. Exatamente. Então, assim, você precisa saber conversar, porque você vai participar de entrevistas, né, como parte desse processo de admissão. As entrevistas elas são em inglês. Então, você precisa ter o inglês para você conversar com a pessoa que vai te entrevistar. Ele vai querer saber sobre o seu background em odontologia, vai querer saber sobre a sua vida, as atividades que você gosta Uhum. de fazer, hobbies, tudo isso você precisa saber conversar. Senão, você vai ficar para trás nesse processo de admissão, E né? depois até para assistir às aulas, né? As aulas são em Em inglês. seguida, quando começam as aulas, você vai fazer amizade com pessoas que falam inglês, você vai precisar de escutar aulas em inglês, né? E principalmente aqui em Pittsburgh, os professores eles falam muito rápido. É uma cidade que as pessoas falam rápido. Demorou até um pouco para mim para Para poder acostumar, pegar, né? entender e tal.
Interessante. Então, Eles E diz são. uma coisa, você entrou para fazer o final da faculdade, graduação, ou para fazer um mestrado? final da faculdade, né? Existem vários processos, várias formas de você revalidar o diploma. A forma que eu escolhi chama Advanced Standing, que eu entro no terceiro ano da odontologia aqui. São 4 anos, né? Aqui você faz o undergrad, que são 4 anos, né? Que é o pre-med. O Aí, americano, né? Começando do zero. É. isso. E depois desses 4 anos você escolhe medicina, odontologia, né? Se você escolher odontologia, são mais 4 anos para você virar um clínico geral, um total de 8 anos. Eu entro no terceiro ano desses últimos 4 anos. Então, eu faço os 2 últimos anos desses 8 anos, Então né? vale muito a pena você É. fazer odonto no Brasil e pegar os 2 últimos anos aqui. Eu conheço 3 americanos que eles fizeram odonto no Brasil, vieram para cá só para validar o diploma, né? Fica mais barato. Isso. Olha Mais barato para eles. só! O jogo virou, não é mesmo? Que Uhum. Inclusive, lá interessante. na Federal do Espírito Santo, onde eu Que a formei, gente conheceu, né? eu tinha uma veterana que ela é americana, que ela foi para o Brasil só para fazer odonto e voltar para os Estados Unidos para revalidar. Essa é a esperta nível hard, né? Aí, ao invés de pegar um empréstimo de US$ 1 milhão, vai pegar um empréstimo de 200, 300 mil E no dólares. caso dela, ela nem pegou, porque, quer dizer, ela pegou quando voltou para cá, né? Mas no Brasil não precisou, porque ela fez. No Brasil você faz federal, então. É. Não, essa daí ela merecia algum tipo de prêmio pela esperteza dela. Mandou Ela, muito bem. ela mitou. Eu conheço também 2 irmãos que foram para Rutgers, fizeram lá o Advanced Training e fizeram odontologia no Brasil. Americanos. Gente, a gente podia fazer um livro, né? Atalhos da vida. Você é americano, quer ser dentista? Faça faculdade no Brasil. É. E Muito existem bem. outras formas, né? Você pode fazer um mestrado para você Mas aí trabalhar você não dentro de pode, alguma universidade aqui, ou não então pode trabalhar dentro da É. universidade. O ir mestrado direto para também é o em torno de 2 anos? Tem mestrado de 2, de 3. E tem programas de residência que você vira um especialista, né? Daí que a gente entra na parte de que o seu diploma ele é reconhecido aqui sim, você só precisa de fazer uma adaptação, né? É. E quando você é clínico geral no Brasil, quer fazer uma especialização aqui nos Estados Unidos, você pode virar especialista aqui, né? Sem precisar de voltar para a faculdade, clínica Hum. geral. Lembrando que dentista é uma especialidade da medicina, não é que nem no Brasil que é uma faculdade à parte, né? Mais ou menos isso, né? Foi a história que eu escutei. Beleza. Então tá. Então vamos para a pergunta derradeira final, né? Para quem está começando agora a planejar a sua imigração, né? Qual é a recomendação que vocês dão para essas pessoas? De onde elas, qual o ponto de partida que elas deveriam ter? Como que elas vão se planejar para começar a se motivar nessa jornada? Planejamento financeiro, Planejamento financeiro é a primeira questão, e enquanto você está se planejando financeiramente, estude seu inglês. lá em inglês. Em inglês, se você planeja se mudar para um país de língua inglesa, você não tem outra opção a não ser aprender a língua. É. Então, esse planejamento, ou seja, você vai mudar a sua vida completamente. Você está se mudando para um outro país. Enquanto você está se planejando financeiramente e psicologicamente para isso, estude o seu inglês. Estudar o seu inglês nunca vai ser demais para você que quer morar no país de língua inglesa. Nunca vai ser demais. É. Então, você começa juntando dinheiro, preparando a cabeça e estudando inglês. Faz lá, matricula no curso de inglês, conversação, já troca a legenda dos filmes para inglês, para de assistir filme em português. Acho que é o mínimo. E, gente, uma coisa assim que eu acho que é a maior coisa que as pessoas ignoram sobre aprender inglês, porque dá mais trabalho, é ler livro. As pessoas não Ler têm esse livro em hábito de ler inglês, livro, né? gente. Sim. E eu lembro quando eu tinha 15 anos, foi uma mistura de febre com estratégia. Eu não tinha paciência, porque os livros do Harry Potter eles eram publicados. Aí primeiro era em inglês britânico, aí traduzia para o inglês americano, aí depois traduzia para o português. E nessa brincadeira se passava aí 3, 4, até 6 meses e o livro não chegava. E eu sou impaciente. Aí eu falei assim, quer saber? Consigo ler em inglês sim. Aí comprei, né, os livros do Harry Potter, os últimos livros em inglês. Nossa, ajudou muito. É claro que eu sofri um pouquinho no começo, que é um inglês do fantasia, né? Então tem palavras muito Aham. específicas do mundo da fantasia. Mas depois Se é, acostuma.
você se acostuma e É depois você gostoso. aprende muita coisa lendo livros Gui, em e inglês. assim, é um caminho sem volta. Mesma coisa comigo. Eu sem paciência para esperar os livros, eu comecei a ler inglês há 1000 anos O atrás. Harry Potter também? Não foi Harry Potter, Foi foi Sarah qual? J. Maas. Mas nunca mais parei. Nunca mais parei. Os livros eu pego na hora. Lançou, eu já baixo o Kindle deles, pronto, acabou. Que legal. E agora que eu comecei esse negócio artístico, eu comecei a ler um monte de livros sobre. Eu li o livro do Stephen King. Ele tem um livro que é sobre como ser um autor, como escrever bons livros. O Stephen King, Legal. imagina. Aí eu li, né, que pra mim ele é um dos autores de maior referências que existe no mundo, né? Li o livro em inglês, tudo mais, e fui pegando aqueles termos técnicos de autor também, né? Bem bacana. Então, gente, se você tem um hobby, um autor que você gosta muito, um hobby, sei lá o quê, vai ler o livro em inglês. Até, por exemplo, um livro que você gostou muito e você lê em português, relê o livro em inglês, porque Sim. aí você não tá tão preocupado com a história, que você já sabe a história, você vai estar preocupado com o vocabulário que você tá trabalhando na história, né? Então, assim, é porque ver Netflix é uma faca de dois gumes, né? Você pode estar com uma sensação de que está aprendendo inglês, mas na verdade você está mais se divertindo, né? Com o Ó, Friends livro, me ajudou muito, tá? Não, a não... Friends ajuda, com certeza. Friends é muito bom para aprender. Para trabalhar o ouvido, nossa Senhora. O É. listening. E o sotaque deles também é um sotaque muito limpo, assim, não é Uhum. complicado Muito de bom. escutar. Então, meus caros, era mais ou menos isso, né? É. Entender o que aconteceu, entender como fazer. Já a gente já entendeu que o segredo do Breno foi RPG e Pokémon, e o da Fernanda Fernanda foi foi livros Friends, e Friends. Friends, é. E intercâmbio quando ela tinha 16 Os anos. o intercâmbio, como eu te disse. intercâmbio, é. Eu dei uma roubada aí. Não, mas ó, brincadeiras à parte, cara. Quando eu fui estudar para a prova do TOEFL, na época eu não te conhecia ainda, infelizmente, senão eu teria obviamente te procurado. Mas eu peguei um curso, né? Porque eu acho que é melhor. Sim, infelizmente ou felizmente, né? A gente tem que investir para poder otimizar o nosso processo de Sim, aprendizado. No meu caso, eu não tinha muito tempo para poder fazer essa aplicação, então eu contratei, né, um serviço para poder me ajudar a fazer a prova do TOEFL, porque, infelizmente, só saber o inglês não é o Não. suficiente E para você fazer aqui, essa prova. é ali que os dentistas agarram. O board todo mundo passa. Para mim, foi mais difícil a prova de proficiência em inglês do que a prova do E vou board. te falar, todos os dentistas que a gente conheceu no Doutor Imigrante, 100% falaram a mesma coisa. O TOEFL é bem mais difícil do que o board. Eles falam assim, eu sei inglês, eu vou fazer o TOEFL. Não, gente, não é uma prova de inglês. Você tem que aprender a fazer o TOEFL. foi. Cara, a estratégia de prova, os estilos de questão, é a banca, né? Você não está estudando para uma prova qualquer, é a banca da prova, né? Então, É. envolve muito isso. E como é que Fica foi a sua esperto. preparação, Breno? Eu estudei, eu tinha os templates, né, que eu fazia duas redações por dia, eu gravava, Foi um mês fazendo isso, um né? Um mês, mês eu fazendo. parei de trabalhar e eu só fazia isso. Eu me gravava falando para ver se eu estava falando certinho, eu cronometrava meu tempo para ver se eu estava falando no tempo que dava para falar, Aham, né, e eu tinha várias provas antigas que eu peguei, eu fui aham. refazendo as provas. As Tem redações. aqueles sites coreanos lá que tem aqueles milhões de Tem, questões lá que você tem. traduz para inglês e você Você faz. lia revista científica? Eu li esses artigos da Nature, da National Geographic, essas Nossa, coisas. exatamente o que eu falo para os alunos é para ler Nature e National Geographic. É exatamente o Sério? que eu falo, é exatamente isso. Ó, a gente não te conhecia na época. Cara, a National Geographic é praticamente os textos do TOEFL. Praticamente. É. Exato, né? E Que assim, legal. é bom para você pegar o esquema, para você aprender a fazer scamming, entendeu? Para você poder aprender a taking notes das Ele vai coisas. te contratar para trabalhar Eu junto tô com ele. com tanto orgulho de você, Breno, nem sendo aluno. Dá um orgulho escutar isso, cara. Ô, Gui, Parabéns. foi sozinho, Eu não sei como é que bonitinho, eu lembro né? dessas coisas, porque eu fiz essa prova tem 2 anos. Tem 2 anos. É isso mesmo. Gente, o reading, principalmente o reading que as pessoas. Ah, não, leitura tudo bem, eu me garanto. Não, não. Gente, a nota mais baixa do pessoal costuma ser o reading porque eles não têm gerenciamento de tempo. Eles perdem muito tempo lendo o texto, depois ficam tendo que chutar a questão no final da prova que não tem tempo. Tem que fazer que nem o Breno falou: skimming, scanning, leitura dinâmica, pegar a palavra-chave, porque senão não vai dar tempo. O principal do TOEFL é essa questão de fazer dentro do tempo que eles querem, né?
O speaking é Exato. 45 segundos, vai. 1 minuto. Então, É. Acaba que nas reuniões que a gente tem com os mentorados, a gente perde muito tempo falando sobre o TOEFL por causa disso, que eles acham que é uma prova de inglês. Eu sei inglês. Nós temos colegas fluentes, casados com americanos, não conseguem tirar nota. tá Fala, vendo? gente, você tem que dar a prova, você tem que se preparar para a prova. Não dá. Exatamente. Muito bem, então assim, um papo muito esclarecedor de todos os lados, tanto da questão do dentista quanto a questão do inglês, ficou bem claro, né? Então, quem é dentista e tá vendo esse vídeo, é @doutor imigrante no Instagram, É. fala com a Fernanda e com o Breno. O meu arroba é toefl.ielts.academy, que são as duas provas principais que eu faço, apesar que eu também faço Duolingo, também faço GRE e também faço tradução juramentada. Então, assim, precisando de qualquer certificado de inglês ou tradução de documentos, estou aqui para ajudá-los nessa parte. E que nem o Breno falou, cara, é muita coisa. Tem que estudar para o board, tem que se planejar, tem que trabalhar, tem que estudar inglês, tananã. Então, se você tiver uma ajuda para otimizar o tempo de vocês nessa jornada, compensa muito. Porque Compensa. assim, é, é a questão o dia tem 24 horas. Né? Você não vai conseguir abraçar o mundo, né? Senão você vai entrar no burnout, não vai valer a pena também tudo. Então, Exato. Vai desistir. Foi quase que aconteceu com a A gente. gente que era dentista no Brasil trabalhava lá de 8 da manhã, 7 da manhã até 6 da tarde. Você não tinha tempo para ficar pesquisando como é que fazia as coisas para depois começar a agir em cima disso. Então, assim, cara, você vai produzir dinheiro. Use esse dinheiro com inteligência, sabe? Contrata um serviço para poder otimizar o seu tempo, que eu acho que é a melhor forma, né, para você poder estar fazendo isso de maneira mais ágil. Eu levei 4, 5 anos buscando todas essas informações, que se tivesse alguém para me ajudar no começo, né, eu com certeza teria contratado e ter feito esse processo antes, né? vou entrar na máquina do tempo agora para te chamar 2 anos do passado. Ah, gente, e só por curiosidade, Fernanda e Breno, vocês tiraram quanto no TOEFL? Você fez também, Fernanda? Eu não fiz dessa vez, eu fiz no intercâmbio. Não lembro da nota que eu tirei, Ah, sinceramente, mas não você não lembro. precisou fazer nessa nova A etapa. Raidin não precisa. Oh, Breno tirou 101. Eu tirei 101 no TOEFL. 101. Eu Notaço. fiz Notaço. apenas uma vez. A gente fez o TOEFL em 2014, foi a versão, aquele paper-based, né, que eu não sei nem Como se os existe. maias faziam. É, Exato. Papel. e eu lembro que naquela época eu tirei, acho que era 400, alguma coisa assim. Eu nem lembro como é que era a nota. Ia até 700 ou 600 e pouco, eu nem Eu não É lembro. porque lembro. esse TOEFL que você fez chama ITP, que é É, uma outra modalidade de TOEFL, que ele tá entrando em desuso. Aí tudo virou TOEFL IBT, que é o é isso. Internet Based, entendeu? Aí. Aí depois disso a gente só voltou, eu só voltei a fazer essa prova agora, né? 10 anos depois. E ele queria aplicar para Pitt, para essa universidade aqui, né? E a Aham. nota mínima deles é 100. Nota mínima era 100. Aí tirou 101. Tirou 101. 101. Parabéns, parabéns. E você tá nela atualmente? Tô. Tô. Aqui, ó. Olha só. É tanto orgulho que esse homem tem, cara. Ó, University of Pittsburgh. É. Quer sair com essa camisa todo dia. Eu falo, Ah, Breno, chega. eu vi isso aqui, eu sou extremamente grato, cara, por ter conseguido ser aprovado aqui, ser aceito aqui, sabe? É um processo extremamente competitivo, concorrido, Desgastante. sabe? Desgastante. Pra você ter ideia, a minha nota do TOEFL, eu tinha certeza que era a menor da minha classe. A minha classe tem 8 alunos, foram Aham. 1.200 aplicantes na época, Para 8 vagas. para 8 vagas. Nossa E, senhora. sim, E ele passou em primeiro. Ó, por causa do mas currículo dele também, do Brasil. Currículo, conta, a carta. É o que a gente ajuda nas mentorias. Carta de Personal statement, recomendação, carta de personal statement, recomendação, exatamente. exato. carisma. Ah! Não, cara, eu acho que o entrevistador dele falou assim: fala aí o que que você acha dos Estados Unidos. Aí ele abre a boca e fala dos Estados Unidos. Não, é você mesmo. É... Pode ver, vai. Eu sou suspeito para falar, eu quero um dia ser cidadão americano. Sabe, amo meu país, amo o Brasil também, amo o brasileiro, mas eu acho que eu nasci no país errado. Eu acho que eu deveria. Mas vem cá, você tá naquele negócio do green card já? Como é que é? Já, Já a gente estamos com o já Green Card. recebemos o green card, foi em Aí julho do ano. 5 anos, cidadão, né? 5 anos. Aí a gente pode aplicar para a cidadania, né? Então faltam 5, 4, o quê? Falta Já vai fazer um ano que a gente está com o Green Card. Vão faltar 4 anos no 4 mês anos. que 4 vem. anos.
Então, daqui a 4 anos, gente, a gente vai voltar a falar com o Fernando e Breno, só que dessa Vamos. vez cidadãos americanos, Ah, Dentista nos Estados que Unidos. dentista. dentistas, que chique, hein? Ganhando em dólar. É, E Bem. você falou que tá com projetos de montar família nos Estados Unidos, é isso? exato. Então, em Esse foi o breve objetivo teremos da um, gente, um membro querer. novo aí. É, quem sabe, um Se americaninho. Papai do Céu quiser, vai acontecer. Muito bem. A Fernanda tá assim, meu Deus do céu, que é o trabalho dela, né? É, Bichinha. Não, mas, gente, ó, tô muito feliz aí com a história de vocês. É maravilha mesmo. Assim que o vídeo ficar pronto no YouTube, eu vou mandar o link pra vocês, mas assim, vai ser bem rapidinho, tá bom? Porque a entrevista ficou bem limpa, não tem precisa fazer muita coisa, não. Ficou ótimo, adorei. Olha, ah, que bom. arrasamos. Se precisar regravar alguma parte, você fala com a gente. Tá tranquilo. Vocês querem fazer um último comentário, dar um tchau pro pessoal? Tá, tudo foi Vai, falado. amor, manda um motivacional aí. Ah, motivacional? É, Você é uma muito. motivacional, chama pep Talk em inglês, Pep Talk. Ixi. Gente, se você tem o sonho de vir para os Estados Unidos, né, de exercer odontologia, faz o planejamento, comece estudando inglês. Se realmente é o seu sonho, não se preocupa com o caminho que você precisa fazer. Se preocupa em dar o primeiro passo. Muita gente peca porque não começa, tá? O processo ele é desgastante, ele é burocrático, Demorado. é demorado, mas se você não começar, isso nunca vai acontecer, tá? E vale muito mais a pena você fazer uma coisa e se arrepender do que não fazer e chegar no final da sua vida e ficar pensando que Se poderia ter arrepender de não feito, ter feito. né? Eu acho que isso, o maior arrependimento é de você nunca ter feito aquilo que você queria fazer. Então, eu não conheço ninguém que veio para os Estados Unidos legalmente, trabalhar com tudo E certinho, se seja arrepender. dentista ou seja qualquer outra profissão, que se arrependeu e voltou para o Brasil porque não se adaptou. E se esse realmente é seu sonho, cara, pensa no primeiro passo e depois que você acabar o primeiro passo, vai para o segundo. Não pensa no caminho. Se você pensar no caminho inteiro, você vai É, desistir. E É, foi isso que é eu um leão de fiz, cada vez. É, um perfeito, leão de cada exato. vez. E a perfeito. nossa função é basicamente isso. Ah, Breno ou Gibson, acabei essa parte aqui, o que que eu faço agora? Agora você faz isso. Porque se eu te contar tudo que você precisa fazer de uma vez, você não vai fazer. Vai falar, "Ei, você é doido?" Entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: nós estamos fazendo isso não porque é fácil, mas porque nós pensávamos que era fácil. Mas Genial. Mas, meus queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês, por Não. compartilhar essa história com a gente, assim, realmente maravilha. Aprendi com vocês coisas que eu também não sabia sobre essa. Toda gente aprende um pouquinho mais, né? É. Então, foi ótimo. E agora também fica a minha dica para vocês visitarem o Independence Hall na Filadélfia, Ah, a gente vai lá. Nós vamos. para conhecer também um pouquinho da história dos Estados Unidos. Quando eu chegar lá, vou mandar um direct para você com a foto. A fotinha nossa. Quero Gente, mesmo, não wave. esquece. Então tá. Vamos fechar então aqui esse nosso papo. Doutor Imigrante no Instagram. Doutor Ponto Sigam Imigrante. eles. Doutor.imigrante no Instagram. Sigam eles para mais detalhes. See you! Ó.